aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, AppCast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Olá, que bom ter você aqui no AppCast, mais uma edição. Carolzita! Pois é, edição 159, Lupe. Eu já não conto mais, já são tantas que eu já... eu conto porque eu faço roteiro, né, querido? Sabe, aí então tem que você colocar mandou o aqui, roteiro né? Ontem, eu fiquei olhando, eu 159? falei, será que a Carol mandou um negócio pra eu escutar algum AppCast antigo? Aí que eu me liguei que era 159. 159. É sério, eu fiquei viajando, porque a nossa convidada já participou deste podcast, quando ele tinha um outro formato, mais ali no quadradinho. Eu não tava ainda. Você tem que falar, eu tava na escola. Eu tava na escola? Não, pior que não. Pior que não. E aí, Carolzinha? Tudo certo, Lupe? Temos aqui muitos recados importantes, nossos recados rápidos. A gente sempre começa o nosso AppCast com informações bem importantes. Primeira delas, sigam o app nas mídias sociais, né? Se você não segue ainda, eu não consigo entender como as pessoas vacilam desse jeito. A gente tem no LinkedIn mais de 40 mil profissionais lá, né? A gente fez um grupo de 40 mil profissionais do mercado, em que a gente debate, discute várias pautas que são super relevantes. Então também, né? Então quando falo redes aí, né? Facebook não. Acho que a gente não dá no Facebook. É o Instagram, o LinkedIn. Por enquanto estamos nessas duas. No futuro vem coisa boa por aí também. Associem-se. Cadê os associados? Associem-se, é muito importante que você faça parte também da app. E marcas, patrocinem! Gente, abre o bolso, vai. Vamos lá, galera! A cota é pequenininha assim, ó. Uma cotinha já ajuda nós! A gente precisa... Cadê os patrocínios da AppCast? Precisa aparecer aqui na televisão. Olha que tela bonita pra você colocar sua marca. QR Code da marca aqui, ó. Não, aqui é sucesso. Quero falar também mais duas coisas que são bem importantes, Lupe. Você quer... a gente vai ter o Rio to See agora no mês de junho. Isso. De 4 a 9 de junho. E a app é uma das apoiadoras, parceiras do Rio to See. E você que é associado à app tem, inclusive, desconto no ingresso. Você sabia disso? De domingo a domingo. Você vai? Sim, estarei lá. O Rio to See eu não vou conseguir, não sei. Quem sabe nos 45 estarei lá. Eu vou ter que dividir entre dois eventos aí, mas vou estar. Porque o Rio to See é muito bacana. Principalmente para quem tá... apesar que o ano passado eles já abriram para outras experiências além do audiovisual, né? O maior encontro de criatividade como um todo, né? Começou lá no Rio Content, era uma parada mais voltada para cinema, audiovisual e tal, mas agora as coisas estão abrindo mais e rolaram várias experiências no ano passado muito bacanas, assim, um pouquinho mais fora da caixa ainda, assim, então vale muito a pena. Eu também, é um eventaço, e agora eu vou falar de um baita evento. O maior de todos. O maior de todos. Maior que o SXSW. Quem é SXSW? O Festap! O Festap tá chegando. Não, o Festap ainda é em setembro, mas o que tá acontecendo é o quê? Venda dos ingressos, e tá rápido, viu? Tá saindo rápido. A gente começou há 2 semanas, abriu a venda dos ingressos e tá rolando. O primeiro lote já tá pra acabar. Então, também, gente, não fica vacilando aí não. Porque vai chegar setembro, não vai estar esgotado. O ano passado, nossa, esgotou muito rápido também o ano passado, né? Mas que bom. Para nossa alegria! Para nossa alegria. Então, ainda bem, tá rolando. E vai acontecer na ESPM e na Belas Artes. Isso, simultaneamente no dia 14 de setembro. Dia 14 de setembro. É isso aí. Recados que eram rápidos e não foi tão rápido. Não, mas importantes. Isso. Aliás, antes de chamar o nosso querido Adão... Adão, vem pro papo. Oi, aqui. sim, diga, claro. Você tá bem? Tô bem, e vocês? Adão Casares, nosso diretor, nosso AppCaster desde sempre. Agora, já falamos demais. Nossa, a gente fala muito, que horror. É hora de apresentar esta pessoa que tem um currículo gigante. Eu não conseguia editar esse currículo. Tudo que eu olhei, eu falava assim, não, isso aqui é incrível. Não, isso aqui não tem como tirar. Então, assim, ao invés de eu contar esse currículo, eu vou deixar que ela conte. Que a nossa convidada é CEO e sócia da Liu Lara TBWA e acabou a primeira mulher a assumir a presidência da ABAP. Márcia Esteves! Bom, Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu adoro o app e o AppCast. Aê!
É isso aí. Márcia, você já participou em outras vezes com a gente, né, Márcia? Bom, quando era um ambiente mais seguro, vamos dizer assim, né? Quando era um ambiente mais seguro. Podia derrubar a live, existe um ambiente mais seguro, digamos assim. Você só colocava a camisa, arrumava daqui pra cima e o resto era o pijama, né? Ou não, né? Porque o que rolou, foi uma fase trágica, mas também em termos de live, aconteceram coisas sensacionais nas lives, né? Nesse período. Eles fizeram um catadão de aquele coisas porchada, a mulher passando atrás, pelada, né? Cenário caindo em cima de advogado. Lembra aquele do cavalo também? Que o cara cantando, o cavalo foi embora. Eu até hoje eu vejo e dou risada disso. Mas espera, a gente tem que falar da nossa grande convidada, Márcia. Quem é Márcia Esteves? Conta pra nossa audiência. Márcia Esteves. Márcia Esteves é uma apaixonada pela publicidade, uma apaixonada por comunicação. É uma mulher que queria ser médica, desistiu no meio do caminho, se tornou publicitária sem querer. Trabalhei a vida inteira em agência, não vou ficar aqui contando currículo nenhum, não esperem isso de mim. Mas trabalhei toda a minha carreira em agências, passei por agências de CRM, digital, enfim. Quando os sites começaram a serem feitos, eu era a pessoa que caía a internet, me chamavam, falava, cara, você era a menina que faz o site. Digital, que faz o site, que cuidava da internet da agência. E da impressora também, né? É sempre aquela coisa assim, você faz o site, você resolve a impressora. Exato, resolve tudo. E hoje tenho o privilégio de liderar o Lara TBWA e é isso. Muito bom, incrível. O currículo tá lá no LinkedIn, né, Marcia? Quem quiser saber por onde você passou, tá lá. Eu sou uma pessoa que não acredita muito em currículo, acredito nas histórias que a gente pode contar, por isso que eu não... Lindo. Cada vez mais fã dessa mulher. Até o final do programa... Você falou de médica, assim, quando você pensava em medicina, tal, você tinha uma área específica? Cardiologia. Nossa. Bom, não tá longe, né? Publicidade. Pois é, verdade. Márcia, queria começar, a primeira pergunta aqui, nossa, para quem tá chegando agora, queria que você contasse um pouco da ABAP, né, e da importância da ABAP para o nosso mercado de publicidade. Super boa pergunta, até te agradeço por isso, porque eu acho que quando a gente estuda comunicação, a gente tem muito pouco acesso ao que é o nosso mercado. Por milhões de motivos curriculares e por milhões de motivos do tanto de repertório que a gente precisa ter, a gente passa muito rápido pelo que é o SEMP, como funciona o nosso mercado, o que é a ABAP, a PP, IAB, a ABA, enfim, independente de qual associação. E eu tinha uma história muito maluca, assim, eu nunca pensei em estar e presidir uma associação. A minha carreira acabou sendo, de certa forma, até distante de tudo isso, mas lá em 2018 fui convidada para ser diretora da ABAP. Eu não entendi direito o convite, falei, mas vamos estudar, né? Vamos entender o que é isso. E aí, desde então, eu comecei a entender que tudo que acontece no nosso mercado passa pelo SEMP, passa pela autorregulamentação, passa pelo CONAR, enfim, por todas essas associações. E eu fui, de novo, estudando. Eu não gosto muito, acho que eu sou uma profissional que prefere primeiro fazer, depois contar, né? Então eu estudo mesmo, eu li os estatutos, eu fui ler as leis, eu investi bastante. Eu brinquei que por uma fase eu deixei de ser publicitário e virei estudante de direito, porque de tanta documentação que a gente tem que... Tem muita coisa, né? Muito complexo. Nosso mercado é um mercado único no mundo, né? A gente esquece de contar isso para as pessoas, mas o modelo, né, agência de criatividade e mídia junto, só existe no Brasil. O SEMP só existe no Brasil. A autorregulação só existe no nosso país. E a ABAP está completando 75 anos esse ano, né? Eu tenho o privilégio, a honra de presidir este olhar para as agências. A ABAP tem um papel fundamental na história da comunicação. E eu acho que o que tem acontecido com as agências nos últimos anos é uma transformação, né, brutal, eu diria, e a ABAP vem para acompanhar tudo isso e de alguma forma buscar apoiar em capacitação, apoiar em informação e, enfim, advocacy. Tem alguns pilares que são bastante importantes para a ABAP, mas no final do dia o que a gente preza é pelo ecossistema publicitário, né? As agências são um grande elo que de alguma forma unem, né, veículos, anunciantes, produtoras, quer dizer, toda a cadeia do nosso ecossistema. Então a gente precisa fortalecer as agências para que a gente possa fortalecer o ecossistema e buscar a sustentabilidade, que a gente fala muito pouco,
né, quando a gente olha os nossos rankings, tudo que a gente discute tamanho, mas a gente não discute sustentabilidade, rentabilidade. O tamanho não necessariamente sempre as maiores, reflete a saudabilidade das empresas, e a BAP olha muito para isso. Nossa, incrível. Acho que você traz um ponto aí, né? Porque para quem cresce, né, no Brasil e entra nesse mercado, não tem noção de que esse modelo de agência é uma coisa daqui, né? Que você tem o criativo e você tem a parte de mídia e vira esse grande caos gostoso, né? Que a gente... Desculpa, eu acabei de interromper, Imagina. Carolzinha, mas a própria questão de autorregulação, né? Que assim, é complexo. É o Como trabalho é que você do se autorregula sem ficar aquela coisa corporativista, né? Como é que você cria um sistema em que você... Que de fato, por exemplo, o Conar tem uma importância absurda na nossa indústria, né, Marcia? É muito maluco isso, né, se você pensar. E você me trouxe uma informação que eu não sabia, que o Brasil era o único que tinha esse modelo. Eu também não. Não, é o único. É o único. Eu não tinha. E é interessante que as pessoas, né, o mundo se transforma, no tempo vai passando, e a gente tem, infelizmente isso é da nossa sociedade, é do mundo, o olhar de sempre criticar ao invés de construir. Então a gente escuta muita crítica do nosso modelo. Incrível você falar isso. E é óbvio que tem muita coisa que precisa se transformar, mas a gente esquece de falar assim, o Brasil é a quarta maior economia a nona maior economia do mundo. É a quarta maior economia em criatividade do mundo. É o quarto país mais criativo do mundo. Então, tem alguma coisa muito certa nesse modelo. Né? Tem alguma coisa que funciona muito bem. Tem evolução para acontecer? Sempre vai ter, ainda bem. Por isso que a gente vai ter trabalho. Mas a gente vive um momento muito, muito maluco, né? De criticar, vamos mexer no modelo, não vamos mexer no modelo. Eu sou uma eterna defensora desse modelo, eu trabalho em agência desde sempre, e eu percebo a diferença que faz para a construção de marca você ter a criatividade junto com os parceiros de mídia. Para as estratégias, todas as né? estratégias de construção de marca, que é no final do dia o que a gente faz. Não, incrível. E ainda, só vou falar, posso... Não, Carolzinha, vai lá. É que eu fico olhando o padrãozinho. Eu sei que essa cabecinha ali dentro ferve, Márcia. Essa cabecinha ferve. Não, só eles têm mania que é o judio dos convidados. Não, é pressão nossa. Pressão nossa. Socorro, Deus! Desculpa, eu te cortei 2 vezes. Perdão, não, é que eu queria ainda continuar falando um pouco da ABAP, porque depois vai ser só a sabatinada sobre Márcia Esteves. Tá acabando já? Não, eu queria te agradecer. Eu queria agradecer. Muito obrigada, Márcia. Mas assim, o ABAP passou por um rebrand agora também, né? Ficou muito lindo. Não sei se vocês, quem não viu ainda, né? Acessar o site, acessar as redes. Ficou muito legal esse rebrand. E eu queria também falar assim, você falou, né, do papel da ABAP hoje, mas assim, quais são os projetos que vocês têm, né, pro futuro, né? Aqui até essa pergunta foi uma pergunta que a Mari mandou, né? O que você espera que a organização continue a impactar positivamente como, né, a indústria publicitária no Brasil? Bom, a ABAP, de novo, está completando 75 anos. A gente... a primeira coisa que a gente fez quando nós assumimos essa gestão, que não deixa de ser uma continuidade, né? Assim, a história... Sim. Eu sou apaixonada pela história porque eu acho que a gente tem... Normalmente, quando a gente assume algum lugar, a gente sempre olha para o que pode ser melhorado. E é natural que isso aconteça, mas a gente também honra tudo que foi feito e muito bem feito. Mas quando a gente assumiu, eu falei, cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escutar os associados, escutar os mercados, escutar todos os players, para a gente entender o que as pessoas esperam da ABAP e como a gente pode fazer melhor. Então a gente contratou a BIT, consultoria do Silvio Genesini. Ele fez uma entrevista literalmente com todos, né, todos numa amostra importante, associados, agências não associadas, veículos, produtoras, enfim, todo o ecossistema. E o que a gente entendeu é que todo mundo, a ABAP é uma marca que tem, uma empresa, uma marca que tem muito carinho, né? Todo mundo espera que a ABAP prospere, porque ao prosperar a gente fortalece naturalmente todo o ecossistema. E existiam 5 grandes pilares de expectativa. Um é natural, que é a advocacy, né? Acho que as pessoas não sabem, mas hoje a ABAP lida com uma média de 500 projetos de lei que são criados diariamente e que a gente tem que defender. Caramba, é muita coisa. É muita coisa. E são projetos que a gente fala, mas
e daí? Não é daí. Não. Se eles passam, dependendo do que for, eles inviabilizam a propaganda brasileira. Então tem um trabalho muito importante de advocacy que é feito. Além do reativo, também tem algumas pautas que são importantes para que a gente possa não só informar, mas apoiar as agências. Então, por exemplo, a gente tem a consultoria do Dr. Paulo Gomes, que trabalha... O Dr. Paulo trabalha também com a gente. Ele tem um trabalho de apoio a todos os nossos associados, que a gente passa por reforma tributária, a gente passa por tudo que vem acontecendo como um apoio, não só de informação, mas como a gente pode atravessar as mudanças que acontecem. O outro pilar é capacitação. A gente não pode esquecer que a gente olha, né, em geral, quando a gente, de novo, olha ranking, olha todas essas coisas, a gente sempre foca muito no eixo Rio-São Paulo. Mas a gente tem quase 4.000 agências espalhadas Brasil afora, que passam por diversos desafios e que a VAP tem a missão de apoiar. Então a gente tem, né, os nossos capítulos regionais muito fortalecidos. E o que a gente tem feito junto com eles? Capacitação. Então tem um olhar de como a gente ajuda a digitalizar, como a gente traz mais ferramentas, como a gente traz mais parcerias, como a gente leva informação para o Brasil inteiro. Não tem mais essa barreira geográfica no mundo. Então, portanto, a gente precisa ter um olhar Brasil com as mesmas condições, criando condição para todo mundo por capacitação. Tem um outro pilar, que é o de informação. Porque, por incrível que pareça, nós comunicadores somos, na minha humilde opinião, muito falhos para falarmos sobre o nosso mercado, para falarmos sobre as agências. Eu sempre falo, as agências constroem marcas por milênios, mas elas têm muita dificuldade para construírem suas próprias marcas. Pouco delas. Então a gente tem trabalhado muito isso, né? Como a gente faz para demonstrar o valor do nosso mercado e o valor das agências, porque tá muito fácil, tem muita gente que sai do mercado e sai criticando, falando, esse mercado acabou, não vejo mais criatividade, é fácil criticar. Quando você olha literalmente 20 anos atrás, 10, 15 anos atrás, era um mercado que uma agência grande tinha 200 pessoas, 5 departamentos e trabalhava com 5 meios. Hoje uma agência grande tem 800 pessoas. Muita gente. Mais de 20 departamentos, o negócio ficou muito mais complexo. Então, mais do que criticar, eu sempre falo, por que não vem todo mundo construir junto? Nos ensinem a fazer melhor. Tá todo mundo aberto a isso. E eu acho que a BAP tem este papel, né? De como a gente atravessa, porque eu acho que a gente tem que falar assim, o mundo está mudando. Não, é uma mudança de tempo. A evolução, as coisas não vão parar de evoluir. Agora a gente vai falar na inteligência artificial, tem um monte de coisa, não vai parar. Não adianta ficar discutindo, cada dia virá uma coisa nova. A questão é como a propaganda e a comunicação continuam sendo relevantes na vida das pessoas. Então tem esse papel também de informar, tem o pilar de celebração, né? Então como a gente faz para demonstrar os trabalhos e a força do mercado publicitário brasileiro, porque a gente tem feito algumas leituras ainda rasas, mas muito importantes. Por exemplo, a gente olha e fala, a gente é o 4º país mais criativo do mundo em todos os rankings. Aí tem alguns países que entram na nossa frente. Mas quando você vai pegar a ficha técnica dos melhores trabalhos premiados, sempre tem um brasileiro lá. Sempre, né? Sempre tem um brasileiro, né? Nós somos um mercado de exportação. A gente vai para fora do país e alguém com uma Havaiana fala, isso é do Brasil. A gente vai fazer a mesma coisa da propaganda brasileira. Porque sempre tem uma mente criativa brasileira por trás, criando e fazendo a disrupção de alguma coisa. Né? E a gente acaba não dando valor para tudo isso. Tem um outro que, de novo, a gente vem com, né, ainda nesse pilar de informação, a gente fechou uma pesquisa com a Deloitte justamente para demonstrar essa mudança dentro da cozinha das agências. Né? Então, de 2010 para cá, a gente percebe uma transformação muito grande. O mercado passou a discutir só ranking e modelo de remuneração, né, de forma mais direta, a discussão sobre a remuneração de mídia e BV, mas ninguém contou, né, a complexidade do que está acontecendo dentro das agências. Então, mais do que falar, a Deloitte está fazendo uma pesquisa ampla conosco para que a gente possa demonstrar essa transformação, para que a gente possa discutir em cima de dados e fatos e não sobre o que eu acho, porque o que eu acho não interessa para ninguém. O achismo está aí, né? Em todo lugar, né? Aliás, a gente está no momento do achismo, né? É uma delícia. Achismo e misinformation. Né? Misinformation. Adão Casares. Oba! Doutora Márcia. Eu trabalhei assim trabalho há uns 40 anos em publicidade, uns 35 em agência. A primeira metade eu sempre escutei uma palavra, um fantasma chamado birô. Birô, e nossa, dá medo, né? No último ranking do Meio Mensagem, entre as 10 primeiras agências, 2 são birôs de mídia. Como você vê isso? E agências de birô também são filiadas à VAP? Por etapas.
as agências, a ABAP nessa transformação, vou responder primeiro a mais fácil, depois a mais difícil. Mas a ABAP nessa transformação de rebranding, ele foi um pouco além, porque a ABAP, nos últimos 75 anos, ficou muito associada às agências de propaganda, somente. E, na verdade, não existe... E as agências digitais, as agências de e-commerce, as agências de influenciadores se sentiram muito distantes da ABAP, porque não tem uma casa para eu poder falar sobre o meu negócio. Então a gente ampliou muito quem poderia se associar à ABAP, e hoje a ABAP é a casa de toda e qualquer agência, com exceção, naturalmente, de agências de PR, que a gente tem a Abracon, enfim, algumas associações que as agências as especialidades que já tem associação, a gente trabalha em parceria. Sobre birô ou não birô, eu acho que essa é uma discussão muito densa. Porque primeiro que ninguém fala que é birô. Né? Então começa assim, eu sempre tento conversar e pedir para que a gente tenha clareza do que a gente quer, e porque todos os pontos de vista podem ser bem-vindos e a gente pode se transformar desde que a gente converse, desde que a gente tenha clareza no que está acontecendo. Hoje, a regra do sempre é bastante clara, né? As agências têm que ter um determinado KNAI, né, de agência para operarem. Então elas não são, tecnicamente, birôs de mídia. Elas são agências. Estou falando tecnicamente. A forma como operam depende muito da forma como os executivos ou os donos estão lidando com isso. Essa transformação é uma transformação que, de novo, tem sido discutida muito no SEMP, que a gente tem discutido muito também na BAP, porque a pergunta que a gente faz é o que a gente ganha e o que a gente perde. Essa resposta eu acho que ninguém tem. Querem trazer birô, porque assim, as pessoas falam, tem que segurar o modelo, tem que prender... Não tem que nada, eu queria só entender assim. Tá bom, se tivermos birôs e separarmos o que a gente ganha e o que a gente perde. Porque se eu te perguntar, Adão, possivelmente você vai ter prós e contras. Se perguntar pra Carol, todo mundo tem pró e contra. Mas eu tenho uma pergunta que pra mim é, por enquanto, a mais fácil de se responder. O que a gente perde? Mexendo no nosso modelo, o que a gente perde? E a gente perde bastante coisa, na minha humilde opinião. Por quê? No momento em que você já tem um mercado que está numa transformação enorme, né, de infinitos meios de capacitação sem fim necessária para as agências, quando você quebra mais um espaço, quem perde é o ecossistema. Por quê? Alguém vai ter que unir tudo isso, você vai tirar a possibilidade de fazer o melhor uso, né, de toda a estratégia de uma só vez. Hoje, os anunciantes têm uma enorme dificuldade de unir parceiros, né? Por isso que as agências começaram a cada vez mais incorporar mais serviços. Para que a gente está fazendo isso? O mundo inteiro nos procura para tentar levar o nosso modelo para o mundo, porque eles entendem que é um modelo vencedor. O que eu acho é a gente está tentando destruir um modelo e trazendo novos formatos, porque há um incômodo com a forma de remuneração. Literalmente. Então vamos discutir a forma de remuneração. E daí a gente olha se precisa mudar o modelo. Então eu acho que a gente está, de verdade, mexendo numa ponta de iceberg que não vai mudar em nada, vai gerar mais confusão ao invés de resolver a base e a ponta estrutural que precisa ser modificada. Vamos olhar para a lei, que foi feita em 1960 e talvez precise ser revista. Vamos modificar a forma de remuneração? Vamos conversar sobre isso. Agora, mexer num modelo que é reconhecido mundialmente como o melhor, Márcia, sou contra até que alguém me traga o motivo de que o ecossistema vai ser melhor. Eu não consigo enxergar ainda. Nossa, essa é fantástica. Você falou uma coisa sobre, por exemplo, a lei é de 1960 e Guaraná com rolha. Depois tivemos, né? Mas assim, por exemplo, a gente tem a internet que é relativamente nova, né? E a gente tem uns 15 anos. E a gente tem aí uma lei recente, né, tal, que já está ultrapassada por conta de... A gente tem falado diariamente sobre regularização das redes sociais e tudo mais. Então eu imagino que se em 15 anos já existindo uma lei no meio, a gente ainda tá... As coisas mudam diariamente. Com a vinda da IA, então, né, isso vai demorar, porque assim, leis elas acontecem porque precisam existir os fatos primeiro, né? Assim, então eu imagino essa luta de vocês
vindo dessas leis mais antigas, né, de regular, e quando a gente fala em regular, parece uma coisa assim de dificultar o negócio, e não é, né? Mas isso é Brasil. O governo não vai conseguir ajudar o Rio Grande do Sul na velocidade que precisa por causa da lei. Não, então, sim, mas eu tô dizendo, quando a gente fala sobre lei, até que ponto, é onde eu queria chegar, até que ponto ajuda você atualizar leis e olhar assim, o quanto essa lei está ajudando, atrapalhando e quanto a gente pode alterar. É isso. Que, assim, é um sistema... Assim, eu escutei uma frase da minha querida Ana Moisés, que eu amo de paixão. Falei para ela, vou roubar para mim, mas eu sempre vou te dar o crédito. A frase é dela. Para autorregular, você precisa regular. O problema, e que não é um problema, que é um desafio, as coisas acontecem numa velocidade muito rápida e é muito... Não é que é muito difícil, mas é um desafio você ter um órgão como o SEMP, que tem 4 grandes players ali, vamos dizer assim, com poder de voto, né, a ABAP, a ABERT, o IAB e a ABA, que muitas vezes pensam ou têm perspectivas diferentes. Então você tem que chegar num consenso para regulamentar ou autorregulamentar algo que é muito difícil consenso, você encontrar. Tá. Então você fica muitas vezes nessa troca, que é muito produtiva, mas aí você perde o bonde porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito mais rápidas. O que eu posso dizer é, a autorregulamentação é fundamental, né? É liberdade de expressão, é liberdade de um mercado, a gente não pode abrir mão disso. Ela trabalha, obviamente, sempre que preciso, nessa transformação da lei, tentando revitalizá-la. Isso leva mais tempo, é natural que leve mais tempo, mas quando a gente olha, por exemplo, você citou o CONAR, né? O CONAR, ele autorregulamenta a ética. Existe um sistema de proteção e de defesa ao consumidor poderosíssimo no nosso país. Sim. E é fantástico. E ele funciona, e funciona muito bem. Então, assim, dá para fazer. A nossa grande luta, digamos assim, é a gente precisa encontrar os interesses comuns. Por enquanto, a gente só está discutindo o que a gente não concorda. E está tudo certo que a gente concorde em discordar. Mas a gente precisa focar no que a gente concorda para transformar pelo menos o que a gente concorda, que já vai ser um ganho expressivo ao mercado. Depois a gente discute o que a gente não concorda. Mas o mercado parou numa discussão do que eu não concordo e eu quero ter razão. Sensacional, maravilhoso isso, cara. E aí não vamos mover. Podemos tirar isso da pauta? Vamos colocar o que a gente precisa modificar, que todo mundo compreende que é um fato? E a partir dali a gente começa a concordar e discordar. Mas se a gente só ficar no que a gente discorda... É muito isso, né? Aquela coisa assim, você quer resolver ou você quer ter razão, né? É um pouco no Brasil também isso, né? Desse jeito de ser, né? Você quer ter razão, né? Não anda. Eu queria... eu também vi uma entrevista sua que você deu pro Meio Mensagem no ano passado, e eu gostei muito de uma aspa que tinha nessa entrevista, que você fala: ficamos muito preocupados com rankings, em ser a maior agência disso ou daquilo, mas nosso trabalho não é sobre ranking, é sobre relevância cultural. E eu achei brilhante essa sua fala, e eu queria, né, saber o que você acha, né? Por que a publicidade descolou da cultura, e por que é tão importante essas frentes caminharem juntas? Eu não acho que a publicidade descolou da cultura. Acho que ela tem uma dificuldade maior em fazer parte. A gente estuda muito a evolução das marcas, é muito interessante. Quando a gente olha para os anos 90, que coincidem com um período de menos meios, né, da tecnologia mais calma, as marcas eram religião. Você olhava uma pessoa numa Harley Davidson, você já colocava ela numa tribo. A marca unia as pessoas, ela tinha um papel tão fundamental, quase que religioso, que ela unia as pessoas em grupos, né? Vem a Nike para falar dos corredores. Eu posso dar a Harley Davidson, estou dando alguns exemplos. A própria Apple aparece, né, para mentes brilhantes, quebrando toda a lógica que até então a gente entendia de tecnologia. Dos anos 2000, 2010 para cá, o que passa a acontecer é o inverso, e ninguém discute sobre isso, que é as marcas, as redes sociais, a digitalização permitiu que as pessoas se unam por causas que elas querem. Elas se formam as próprias tribos, independente de qualquer atitude de marca. E aí o que acontece é
as marcas precisam pedir licença para entrar e achar uma desculpa para fazerem parte. O papel se inverteu completamente, né? E a gente está discutindo os meios, o digital. De verdade, não vai mudar nada. Antes era TV, agora é Hora of Home, agora é o digital Hora of Home, agora tanto faz. Nós fazemos ideias que constroem marcas e que pegam o coração das pessoas. Isso é o que uma agência faz, constrói marca através da criatividade. A gente pode falar qualquer outra coisa, eu faço digital, eu faço e-commerce, não interessa. Como não importa. A nossa espinha dorsal é essa, de toda e qualquer agência. E aí o que acontece é, a gente não consegue mais discutir isso, o papel das marcas mudou drasticamente, a gente não discute sobre isso. Quanto tempo faz que vocês não discutem sobre construção de marca? É verdade. Agora você discute sobre o post. É verdade. A performance. É verdade. Nossa, então assim... Ai, performou, não performou, esse post... E aí? Isso é efêmero. Isso descola. E like não vende. Isso é efêmero. Isso sim acaba descolando. Então, eu acho que, né, este olhar a gente precisa voltar a ter e a construir. Porque, de novo, é o papel das agências, é o papel das marcas. As marcas precisam saber atravessar esse período de muita mudança. E tem uma inversão de lógica. As marcas, ninguém acorda falando, vou consumir propaganda. Mas antes as pessoas se reuniam para assistir propaganda. É um fato. Hoje não mais. As pessoas querem pular mesmo. É a hora da folga. Como é que a gente faz para isso ser incrivelmente interessante? Precisa revisitar, precisa de tempo para fazer as coisas, precisa de pesquisa, a gente precisa olhar para pesquisa, dados, né? Dado é muito importante nisso. A gente precisa olhar para as coisas com um pouco mais de calma. Então, assim, eu acho que tem uma transformação enorme acontecendo e eu acho que a gente ainda não sabe fazer as perguntas corretas e buscar as soluções corretas. A gente se distrai muito pelo excesso e não somos nós, eu acho que qualquer mercado está enfrentando isso. Existe um excesso de tudo, mas existe uma ausência do foco, uma ausência do que a gente... Né, qual é o nosso objetivo? Eu tenho perguntado muito para as pessoas assim, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho em fazer essa parceria com a Aurelara TWA? Qual é o seu sonho? O que você quer conquistar aqui? As pessoas têm uma enorme dificuldade de responder. Esse negócio da pergunta é muito interessante isso que você traz, porque eu trabalho com... A gente está aqui no AppCast, né? Mas a gente tem uma vida paralela. Eu trabalho justamente com inteligência de dados, né? E muitas vezes eu vejo clientes que me chamam, né? E eu falo assim, tá, mas o que você quer saber? O que você quer responder com essa pesquisa, né? Qual que é a grande pergunta? Qual que é, né? O que a gente tem de... E não sabe. Então, e aí a gente volta voltando para sua segunda pergunta sobre rankings, etc. Rankings são super importantes, né? Competitividade saudável é super importante. Ela gera crescimento, eu acho que tem um monte, gera aprendizado. A grande questão é assim, nós não somos um país de bureau de mídia. Então o ranking, por exemplo... quando você discute um ranking de tamanho, ele não pode ser mensurado pelo volume de mídia que você compra. Não necessariamente é por isso. Né? Você mede pelo faturamento, pela rentabilidade. Não adianta você ser gigante e não ter a rentabilidade necessária para um business. Sim. O que passou a acontecer é que também nesse período a resposta do que eu acredito seja... a gente perdeu muito um mercado de donos, né, de empreendedores, e ganhou muito um mercado de executivos que tem que reportar para multinacionais. Então você fala que você é a maior agência, nossa, já é alguma coisa gigante. Mas você é a maior compradora de mídia, por exemplo, em determinado caso. Não necessariamente a maior agência. Não estou dizendo que não seja, mas não necessariamente Não necessariamente, Então, assim, tem algumas discussões, e de novo, eu não estou criticando nenhum ranking, porque os rankings acontecem há muito tempo. Mas nesta transformação... É o que eu disse, a gente está discutindo ponta de iceberg e deixou de mensurar as coisas, né? Quais são as métricas que a gente precisa revisitar? Como a gente vai mensurar? Um mercado sem métrica é um mercado que não existe. E as métricas do nosso mercado precisam ser revisitadas. As ferramentas utilizadas, a forma como a gente as utiliza, a forma como nós mensuramos. Isso não só sobre rankings, é sobre tudo. A gente precisa sentar e conversar sobre isso. Isso vai modificar o mercado. E não a discussão de como uma agência é remunerada ou não. Pois é. Isso não tem nada a ver. Ô Márcia, você falou, são quantas agências no Brasil ali? Estima-se que 4 mil. 4 mil. 4 mil fora do Brasil. Então, fora de São Paulo. Brasil. Fora de São Paulo, Brasil. Então a gente tem aí no Brasil 5 mil e vai pedrada de municípios aí também. É que os números acabam se confundindo por tem alguns quinais de uma empresa que é aberta por uma pessoa ou duas, que não necessariamente, mas é muita gente. Mas a pergunta é a seguinte...
existe... Isso representa muita gente, esse número, né? Não individualmente, mas aí você pode contar, no caso de... Às vezes é uma agência de uma pessoa, às vezes é uma agência de 15 pessoas. E numa geografia completamente diferente. Então você tem aí, por exemplo, na região norte do país, você tem mídia no barco com sistema de alto-falante. Alto-falante no barco. Né? Que a gente às vezes não se liga, porque a gente tá aqui na grande capital, falando de altos fios, de altas tecnologias. Exatamente, total. Essa galera tem se reinventado muito, né, Márcia? Assim, eles têm lutado ali, às vezes, por até, às vezes, se sentir solitários, né? Falando, não, cara, São Paulo e Rio não tá olhando muito pra gente aqui, nem tá tomando conhecimento. E a hora que você começa a olhar para essas ações dessa galera, tô falando do Brasil inteiro, imagino agora o desafio do que é comunicar o Sul e tudo mais. Então, assim, a gente tem muito o que aprender com esse pessoal, não tem? Lógico. Assim, eu quanto mais tenho o privilégio de estar com os nossos regionais, mais eu aprendo, assim, de verdade, minha cabeça explode. Eu falo, gente, que coisa extraordinária que a gente tem. Por que a gente não tá fazendo isso aqui? O nosso país é o país da criatividade. Né? O Brasil é essa mistura de raça, de cor, de credo, essa diversidade infinita faz com que nós sejamos um dos países mais criativos do mundo mesmo. Por essência, independente do mercado que a gente está discutindo aqui, por essência nós somos criativos, né? Nós fazemos a trave da praia com chinelo. Sim. Né? A gente faz batuta com qualquer coisa. Nós inventamos cultura através de criatividade, o que é uma coisa inacreditavelmente incrível do nosso país. E, assim... Não é só que estão se reinventando, é que são criativos e tem agências muito incríveis Brasil afora. Né? Agora eu tô indo, semana que vem, a BAP Bahia completa 45 anos, eu vou lá ter o privilégio de celebrar esse momento com o Américo Neto, né, que lidera esse capítulo, e com toda a equipe lá. Pô, 45 anos. É tempo, cara. São 4 décadas e meia. Aí, agências incríveis. E é muito doido, porque eu saio pra conversar com as pessoas e falo, Bahia, carnaval. Eu falo, não, Bahia. Não. Né? Carnaval é uma semana. Cara, a Bahia faz fronteira com a região norte, com a região centro-oeste, com a região sudeste. É uma loucura de criatividade, de inovação, de um monte de coisa incrível. Só tô dando esse exemplo, mas olhe para todos. Então, assim, tem uma troca expressiva para acontecer, tem um entendimento, né? Todas as marcas hoje trabalham, todas não, mas uma grande maioria trabalha fora do eixo Rio-São Paulo. Tem nada melhor do que você fazer com quem melhor entende da cultura de cada estado. Somos um país muito diverso, muito diferente. Então, quando você se apoia nessa inteligência da regionalidade e troca, sem dúvida nenhuma, nós ficamos culturalmente mais relevantes. Fantástico. Lá na Bahia tem um cara, não sei se eu já disse isso aqui, ele tem uns 50 totens, e é um totem, né? O tamanho da porta assim, só que ele é um pouco mais gordinho. Por que ele é mais gordinho? Ele tem dentro um desfibrador. Olha. Que já salvou 33 vidas, segundo ele. Ele começou no aeroporto, um dia o pai dele teve um problema, me sinto não lembrar o nome dele agora aqui. Aí ele achou um desfibrador, salvou o pai dele, ele montou toda uma operação de mídia e dentro de cada totem tem um desfibrador. Olha que sensacional, na Bahia, cara. Então, você vê que a criatividade... Da Bahia para o mundo. A frase da a NASA vem é verdade. A gente é muito ligeiro, né? A gente é bom de gambiarra, mas também a gente queria... A NASA tem dinheiro, né, cara? A diferença o dinheiro ajuda bastante, você falou, a gente tem uma Havaiana na praia ali pra jogar bola e normalmente não é uma bola. Às vezes sabe o que eu tenho rido muito? Desses vídeos que agora estão rolando bastante no TikTok, né? De pequenos negócios fazendo, né? Vídeo, produção de propaganda, né? Do próprio negócio, que começa, sei lá, com um cavalo batendo em alguém, a pessoa voa dentro da loja. Gente, eu dou tanta risada com isso. Você viu da menina que o cara corta um coco, espirra água do coco, o coco vai tudo na cara dela, ela tá falando assim, nossa, gente, quase me afoguei. Não, é muito bom, cara. E é isso, é a criatividade brasileira, né? Vamos. Manda ver. Acabou, né? Não acabou? Querida, só não me foge do microfone. Querida, de novo, questão de idade, eu e o Lupe mais do que eu somos mais velhos aqui, né? O Lupe já é um ancião, é claro, você percebe que ele dorme na mesa, assim, você percebeu? Mas Cid Moreira, né? E talvez uma frase que eu já escutei lá do Luiz Lara, percepção é pior que a verdade.
Eu vi que no Um Covid gênio, né? o mercado de agência foi lento para agir no seguinte: tome vacina, provocar a população. E vejo que o mercado está um pouco lento em ajudar o Rio Grande do Sul. As agências em si podiam estar criando campanhas, pedindo donativos. Tudo isso trafega pelas pessoas ali. Márcia, doe aqui, Lupe, doe aqui. Você não acha que nós já fomos mais rápido nisso, em ajudar, em praticar? No Covid eu achei que a gente demorou tanto para entrar na briga, ou é a percepção negativa minha? Engraçado, Adão, eu não tenho essa... não é defesa mesmo, tá? Eu acho que é percepção. Eu acho que Covid, por exemplo, se a gente não soltasse, eu tô falando a gente como ecossistema, sim, claro, as propagandas para ensinar as pessoas a usarem máscara, para explicar o que estava acontecendo, as pessoas não iam conseguir porque não tinha nem troca. Eu acho que, óbvio que talvez a gente tenha a sensação de 1, 2 semanas, porque ninguém sabia de fato o que fazer. E a propaganda precisava chegar de forma correta. Quando eu digo a propaganda, é a informação. Claro. De forma correta demorou na muito casa para das todo mundo pessoas. ter certeza. E né? aí, assim, o mundo estava tentando descobrir o que tinha que ser feito, e aí tinha eu acho que tinha o dever ético e moral de comunicar no momento em que existisse a informação correta. Mas eu me lembro, assim, propagandas, e eu tô falando propagandas mesmo, assim, sem fim, explicando o que estava acontecendo. Então, eu acho que, e agora no Sul, eu vejo uma mobilização, eu digo pela BAP, todo mundo, mas eu vejo as agências também fazendo um trabalho bastante importante de divulgar, de buscar ajudas. A gente, por exemplo, no caso da BAP, a gente tem um capítulo no Rio Grande do Sul. Então a gente está em contato direto com eles para falar o que vocês precisam, quem está lá para nos ajudar. Eu estou falando da BAP, mas eu vejo muita mobilização aqui. Tem horas, não, que eu acho que a população espera uma campanha, e tem horas que a gente só precisa não necessariamente de uma campanha, mas a gente precisa, às vezes, até fazer um trabalho invisível para garantir que a ajuda chegue. Sim, claro. E eu acho que isso tem sido feito muito. Eu acho que a gente, quando você diz de sermos lentos, eu entendo a percepção, porque não tem jeito. As coisas acontecem de uma forma muito mais rápida que o ser humano é capaz de aderir. E isso processar, acaba né? processar. Então, assim, eu entendo muito a percepção, eu escuto isso muito, mas isso eu acho, assim, de novo, a gente tem milhões de coisas para melhorar, mas eu acho que isso a gente ainda não. A gente faz um trabalho bastante importante, eu não tenho essa percepção. Ô, Márcia, assim, quem geralmente provoca? A marca provoca a agência para isso, ou a agência provoca a marca? Os dois. Os dois acontecem. Isso é legal. Os dois acontecem. Por exemplo, nós, né, na Rio Lara TVWO, nós temos muitos clientes de alimentos. Sim. Sim. No tempo que a gente pegou o telefone para ligar para os nossos clientes, eles já estavam fazendo todas as coisas. Já pensa em ações. A gente, naturalmente, a gente atende Cruz Vermelha São Paulo, a gente já uniu todo mundo. Então, assim, você vai somando. Você vai somando. Mas eu acho que isso já eu acho que é interessante, assim, eu acho que a nossa humanidade... quando a gente, né, olha para redes sociais, a polarização do nosso país, um monte de coisa que a gente vem enfrentando nos últimos anos, dá um pouco de aflição da nossa sociedade. Eu costumo dizer que eu tenho um pouco, às vezes, de aflição de para onde estamos indo. Mas quando acontecem coisas assim, eu também vejo uma humanidade voltando bastante interessante, né? Assim, quando a gente olha para um objetivo comum e a gente tenta se unir, eu acho que a gente é muito melhor como país e como sociedade, é óbvio. O que eu acho que falta é que a gente consiga se unir não só nas catástrofes, exatamente, mas nos momentos, nas nossas rotinas, no nosso dia a dia. Eu acho que eu percebo um país, né, mais nervoso, mais tenso, com menos tempo, com uma correria louca. Um país não, talvez um mundo, né? Um país. Eu acho que isso é um efeito de pós-pandemia, porque foi uma guerra que a gente enfrentou. Eu também acho. E a gente não conversa sobre isso, mas a gente precisa conversar, porque as coisas precisam voltar para uma naturalidade humana. É só sair de casa, você sai no trânsito, tá diferente. Você pega um transporte público, tá diferente, assim. Tudo. Parece que você tá 100% de casa pra uma batalha mesmo, né? Existe uma tensão no muito ar. Um nervosismo, um imediatismo. Então, pra que tanta pressa? Doutora cardiologista, deixa eu fazer uma consulta aqui. Imagina, como a gente cuida do nosso coraçãozinho? Assim, eu fico às vezes me perguntando, claro, que aqui na Compass também a gente é produtora também, né? E tem que entrar no ritmo aí do que clientes, sabe? Agências de clientes diretos e veículos e tudo mais. A questão às vezes eu fico me perguntando, pra que tanta pressa?
assim, por que a gente tem que correr tanto? Às vezes até... Uma coisa que era que você certamente viu isso durante tua carreira. Chega no dia do profissional de propaganda, no dia do mídia, não sei o quê, se comemora, que é isso aí. O cara que quer dar publicidade tem que virar à noite. Aqui não tem tempo. É o pastel. E a gente comemora um negócio que deixou a gente doente, cara. E ainda se vê esse tipo de comemoração e eu não acho... Eu nunca achei graça dessa vez, eu acho menos ainda, assim. Porque não tem graça. Né? Então, assim, uma amiga minha diz assim, cara, a gente não vai operar ninguém, a gente vai fazer transplante de ninguém, então pra que tanta pressa? Claro que as coisas têm um ritmo, mas a gente não tá com pressa demais, Marcela? Eu acho que sempre estivemos, né, assim, quando a gente olha para o nosso mercado, é engraçado, porque o nosso mercado, ele sempre teve essa coisa de qualidade de vida para os seus avós, aqui você trabalha 24/7 e etc. Ele tem, pelo menos o mercado que eu encontrei era assim, essa era uma das minhas missões e metas de demonstrar que nós somos melhores seres humanos e criativos e publicitários quando a gente tem repertório. Isso passa por dormir, por ser feliz, por trabalhar o que a lei permite que se trabalhe, que são 8 horas por dia, né? Falando de um jeito... E a padaria, escutar o que você falando na padaria. Fazer o que você quiser e ponto final. Eu acho que eu vejo um movimento de tentativa das agências cada vez maior de estabelecer isso. O problema, novamente, é que você depende de um ecossistema. Você depende dos anunciantes, você depende das produtoras. As produtoras têm feito um trabalho também muito forte em busca disso. E que eu acho que é absolutamente, de verdade, assim, óbvio que a gente deveria conseguir honrar tudo isso. Mas, de novo, tem um movimento, a gente conversa sobre isso, demora muito mais do que a gente gostaria para essa transformação acontecer, mas eu acho que pós-pandemia, isso começou a acontecer no mundo inteiro, e em qualquer mercado e qualquer segmento. Todo mundo está desesperado para tudo. Então, vou falar uma coisa super feminina, mas assim, você vai fazer a unha, você tem 5 minutos pra fazer a unha. Você fala, não, unha é uma hora pra fazer. Ou você não faz. Então, assim, tudo, eu tô falando de um exemplo desse tamanho, mas tudo virou urgente, tudo virou importante, e tudo acaba ficando não só exaustivo, como muito pior feito do que poderia ser. Não estou dizendo mal feito, estou dizendo que tem um resultado muito pior do que deveria ter, ou poderia como potencial. Mas eu acho que isso passa por uma transformação interna de todos nós. Eu me vi muito acelerada também, eu não nego. Eu parei literalmente 5 dias, assim, coisa que não é que eu não faço, eu tiro férias só para deixar bem registrado, mas eu falei, vou tirar 5 dias para rebutar, eu vou voltar diferente. Eu acho que a gente tem que se transformar, nós temos que voltar a encontrar, assim, porque a gente fala, tá tudo muito corrido, mas se eu te perguntar, você não tá muito corrido. Você também não tá pondo a pressão de tempo? Sim, você também não tá, Carol? Total. Nós estamos... Então a gente é agente dessa loucura. Sim. Então se a gente se transformar e começar a colocar o pace do que é importante, do que é urgente, às vezes tem uma urgência, ninguém tá dizendo aqui que não vai acontecer. Mas começar a voltar a ter critério para isso, a gente vai voltar a ter uma sociedade, espero que um mundo mais saudável. Mas hoje a gente não discute, a gente faz parte dessa... A gente alimenta tudo isso. Porque há quanto tempo você mulher... Há quanto tempo, você falou agora a palavra exaustivo, há quanto tempo a gente não ouve as mulheres dizendo assim, eu estou exausta? Tem até uma pesquisa recente, né? Usando essa palavra, exausta. Cansada, né? Que são as mulheres cansadas, né? Mas eu acho que olha, juro, eu acho que tá todo mundo exausto. Mas... Eu acho que tá todo mundo exausto. Eu acho que naturalmente a mulher, por milhões de questões... Porque o que aponta até essa pesquisa é justamente isso, que a mulher ela tem outras jornadas, né? Então que ela acaba no fim do dia estando mais cansada do que o homem, porque assim, ela trabalha, ela chega em casa, ela cuida do filho, é a economia do cuidado, porque se o marido tá doente, é ela quem cuida, se a mãe fica doente, o pai fica doente, é a mulher quem cuida, né? Acho que o ponto dessa pesquisa é esse. Mas é isso, tá todo mundo, tem eu sempre esqueço o nome desse autor, que ele é super contemporâneo, que ele tem um livro que chama A Sociedade do Cansaço. Que é isso, a gente vive hoje um modelo de sociedade. É o modelo do excesso. A gente se distrai com o excesso e a gente perde o foco do que é importante. Uma coisa que eu gosto muito de falar é justamente isso, né? Que às vezes as pessoas acham que elas estão trabalhando muito, mas elas estão trabalhando errado, né? Do tipo, porque vai pegando coisas só pra ficar assim, ai, tô muito ocupado, gente, tô muito ocupado. Ou às vezes a gente também quer se mostrar ocupado. E também, não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar de maneira inteligente, né? Tipo, de olhar pras coisas e falar assim, não, é aqui que tem que estar o foco. Esse
essa é a minha prioridade agora, sabe? Do tipo, aprender também a jogar esse jogo e não só ficar assim, ai, nossa. A gente tem uma complexidade aí, né? Porque assim, você tem gente que vem de regiões distantes para trabalhar. A pessoa sai de uma região distante de São Paulo, de qualquer ponta, para ir para Faria Lima, né? E trabalhar, pega o ônibus e tal. Então, às vezes, nem sempre dá pra né? Eu já queria. Você quer fazer uma pergunta? Eu venho gravar aqui terça-feira, né? E eu moro em Interlagos, quase em outro estado. Condado. Ele é do condado de Interlagos. E eu tenho que estar aqui às 9. Não, eu não entro, né? Ela pode chegar às 10 porque ela é amiga do rei. Ela é VP. VP da PP, então não posso fazer nada. E você tem que fazer mais. Quando eu cheguei, eu venho de trem, né? Aí passou um trem ali no autódromo, estação. Você sabe o quê? 7 horas. Nem 7. consegue entrar. Fundo lotado. Você tem que fazer aquela manobra. Falei, daqui a pouco o Lupe tá ligando. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o trem do outro lado, fui até o final. Eu já fiz tanto isso. Quando eu pegava o trem. Vira, legal. Não tem jeito. Ô, Márcia, não, pode fazer. Não, você mergulha. Mergulha. E aí? Amo. Da onde veio o mergulho? Você mergulha? Isso aí eu não sabia, não achei isso na minha pesquisa. Mas ela falou, agora há pouco a gente tava em off aqui, falando, agora uma coisa ela falou, não, eu mergulho também. Aí eu guardei isso, porque eu gostaria muito de mergulhar. Nossa, eu queria também, mas me dá um certo pânico a ideia de ficar embaixo d'água. Cara, a maior sensação de liberdade você vai sentir na sua vida. Sério? Bom, minha família inteira mergulha, então mergulho é uma coisa natural, né, na minha vida, na verdade. Então, desde os meus 15 anos, logo quando falaram pode mergulhar, a gente já tava debaixo d'água. Eu sou apaixonada pelo mar, acho que é um lugar que eu me encontro, acho que eu me reenergizo, me acalmo, eu sou muito agitada. Então, eu sempre busco esportes e até pessoas que tentem me ajudar a me equilibrar, digamos assim. E o mergulho é isso, o mergulho, né, assim, todo mundo fala, tem um pouco de pânico, tem um pouco de sensação. Eu sempre, se você tiver um bom instrutor para te ensinar, porque lógico, é um esporte, vamos falar, de alto risco e etc. É mesmo. Nossa, mas se você fizer o curso e se você respeitar as regras, dificilmente, né, você vai ter um acidente grave. E é uma verdade, eu mergulho, né, há mais de 20 anos, minha família também, a gente vai, todo mundo que vai chegando na família vai fazendo o curso de mergulho, as férias. E vocês mergulham juntos? Sempre juntos. E aí, que legal. Então, assim, é um encontro da família, né, de viajarmos juntos, que pra mim já é um privilégio. Nossa, que legal. Mas também é um momento, assim, o mergulho te ensina, primeiro, você não mergulha sozinho, você sempre precisa de um par. Então te ensina que, cara, a sobrevivência, você sempre vai precisar contar com você. Ninguém solta a mão de ninguém, não tem jeito. Você só vai mergulhar bem se você souber respirar. Porque todo o seu processo embaixo d'água vai pela sua respiração. Então você só vai mergulhar bem se você souber respirar. E a gente não sabe respirar. Exato. A gente esquece. Respirar é uma coisa que virou tão funcional que a gente não faz mais nem isso direito. Todo desesperado. Tem um monte de coisa. Você tem que respeitar que o mar é muito maior e muito mais forte do que você. Você tem que respeitar os animais. Você tem que respeitar um ecossistema que é tão maior do que você entende o seu tamanho no mundo, né? Aí eu sempre falo, cara, eu volto do mergulho, a minha equipe ama quando eu vou mergulhar, que eu fico um mês bem mais calma. Mas brincadeiras à parte, assim, cara, eu acho que a gente, na loucura em que a gente vive, quando a gente começa a olhar pro tamanho do mundo, pro tamanho de coisas que existem, e que você tem um esporte que te ensina isso todo dia, porque é uma relação de humildade constante, de entender, né, que você é um pedacinho que está invadindo um lugar que não é seu e que você precisa respeitar. E aí, você vê coral, você vê peixe, você vê raia, você vê tartaruga. Qual lugar mais bonito? Isso. É difícil falar, cara, assim, eu tenho o privilégio de ter mergulhado, porque, de novo, a gente se programa na vida para ir para lugares de sonho de mergulho. Então, bom, o lugar que eu mais vou, que a gente mais vai, que a gente mais ama é Bonaire. Bonaire são as ilhas no Caribe. Aruba, Bonaire e Curaçao. Deve ser lindo. Bonaire é uma ilha só de mergulho, não tem praia, não tem nada, mas ela tem uma vantagem rara no mundo, que você não precisa de barco, você entra com o seu equipamento e mergulha. E volta. Então você vai, é mais livre, a história, essa sensação de liberdade é muito gostosa. Então Bonaire é um lugar, eu tive o privilégio de mergulhar no
enfim, na Barreira de Corais na Austrália, em Cairns. Então, assim, tem alguns lugares que são... tudo Você muito viaja diferente. o mundo com esse olhar assim, onde que eu consigo fazer mergulho? A gente foi E pra Austrália- Israel, ali em Aqaba. A gente vai para lugares bastante, eu diria, remotos, né? Que Nós somos coisa uma linda! família que gosta da calma e da paz. Quer dizer, a minha família é mais do que eu aprendo a gostar. Mas isso me equilibra, eu tenho muita sorte. Muita Gente, manda mas umas é fotos muito pra gente ilustrar legal. aqui, A gente enquanto você tá quer, falando, a gente vai colocar assim nas laterais Não, aqui se do pegar, se tiver no PPcast. WhatsApp aí, se olhar a foto, só eu mergulhando. Assim, Que é uma paixão incrível! mesmo. Olha, É uma que paixão. show, que show. É uma paixão importante da minha vida. Márcia, como é que surgiu aí do mergulho pra publicidade? Da publicidade, da medicina pro mergulho, da onde você cara, eu vou fazer vamos pra publicidade. Marcinha Mil Grau. Marcinha Mil Grau. A publicidade, eu acho que é uma paixão, né? Eu acho que tudo que a gente discute aqui é porque todo mundo ama tanto. É uma relação, a gente tem uma relação tão visceral com o que a gente faz. Todo mundo tem. Já tinha sinais disso na escola, por exemplo? Você olhava pra trás e falava, já tinha sinais eu te conto, ali. assim, é uma questão absolutamente de uma imaturidade de uma menina de 17 anos que estava fazendo cursinho junto com o colegial, porque eu queria, de novo, fazer medicina. Eu falei a vida inteira. Aí a medicina você tem que fazer cursinho desde os 6 anos de idade. Eu comecei junto com o terceiro colegial, então né, a vida já começou a tomar uma dimensão diferente do que só ir para a escola. E naquele meu ano, assim, publicidade era um dos cursos mais difíceis de entrar, era uma coisa super concorrida, concorrida, era tão difícil quanto medicina. E a FAB abriu um vestibular que você prestava em julho e você começava só em fevereiro. Gente, isso é um sonho. E você começava só em fevereiro. E eu tinha uma amiga na escola que estava com aqueles guias de estudante, eu nem sei se isso ainda existe. Eu sei também. Se existir, deve mas ser eu lembro online, do né? guia. Mas o guia ela ia existia. fazer moda. Não existia, era o primeiro curso de moda que a Santa Marcelina ela levou pra gente ler, pra nossa turma. Ela falou, olha, eu vou fazer isso. A gente falou, pô, que legal, que incrível e tal, super disruptivo o que ela ia fazer. E eu falei, posso ver esse guia? Aí tinha lá, comunicação social. Se você gosta disso, eu falei, eu gosto de tudo isso aqui, vou prestar, mas eu não sabia como funcionava, assim, uma agência, nada. Só que eu prestei, eu estava estudando muito, por conta de medicina, eu prestei e entrei. E aí, cara, vem aquela história da imaturidade, né? Final da escola, vamos dizer assim, os últimos 6 meses de escola, eu vendo toda a minha turma de uma vida, se divertindo, Porto Seguro, a vida acontecendo, e eu falava, tô no cursinho. Eu vou pegar esse cursinho agora, e eu vou fazer FAP, vou fazer comunicação, depois eu vejo. E foi o que eu fiz, na verdade, assim, foi num susto. Quando eu digo de maturidade, não é que eu não gostava, mas era muito desconhecido. E a medicina, assim, eu tenho família médica, já era uma coisa muito... eu ia te dentro- perguntar se a medicina veio... já tinha muito na minha família isso. Tá. Então, pra mim, era um lugar que, óbvio, eu sabia que ia ter que estudar muito, mas que... Confortável de uma maneira, né? Não existia ainda não existe um publicitário na minha família, ninguém sabia o que era isso. Até hoje eles olham e falam, não é possível. Publicitária, você, Mas né? tem cardiologista? Tem cardiologista. Tá. Tem cardiologista, claro que tem. É tipo assim, artista, né? É tudo no mesmo artista. lugar. Não, assim, e é né? mega louco, né? Porque quando você olha por uma família assim de advogados, médicos, essa coisa do... Não é possível que você tenha que trabalhar até esse horário. Porque não é possível mesmo, né? Eles, assim, quando você olha, fala, "Não, mas é o que temos", assim. E então teve um período até muito importante de adaptação na minha família, porque eu ia para essas viagens de mergulho, tava eu lá com computadores. Eu já falava, não, tem médico, tem advogado, tem professor, tem todo mundo que tem profissões com urgências. E Só você, E eu acho que publicitária. também foi um dos estalos que me deu dessa vontade de transformar o mercado, das pessoas poderem ter férias, das pessoas poderem ter vida. Eu acho que isso é... Podia ter Eu queria feito a fazer uma advocacia, pergunta. né? Eu sei que. Ai, pera, a gente. Não, a gente tem que chamar um quadro Qual antes, que é? E depois eu vou trazer uma pergunta. O giro! O giro, Edu! Olha, a gente passou reto. Alô, Edu, A gente passou reto. Giro app? Giro app. Giro app. É contigo, Edu. É um quadro que a gente faz, que a gente grava depois. Então agora a gente volta. Volta. Quanta coisa, hein? Pois é, a Pepe ali, ó, trabalhando. Tá igual a moça aqui, Tá ó. igual a Marcinha. Tá igual a doutora. Vai ficar, agora ficou. frita. Eu queria fazer uma pergunta. É que a gente tava agora, um pouco antes do giro, né? A gente tava discutindo justamente essa coisa do trabalhar muito, né? Principalmente na publicidade. E eu não me lembro se foi com a Cris Pereira, com a Cris Rio, ou se foi com a Eli Cassandri, que a gente estava discutindo sobre que a gente vive um momento em que nos ambientes de trabalho a gente tem
quase todas as gerações, né? A gente tem Cris. Foi com a Cris, né? Cris Pereira. A gente tem Gen Z, tem Millennial, tem X, tem Boomer, né? Tipo, todo mundo hoje no mesmo ambiente. E o que pode ser muito rico, mas o que também pode gerar muito conflito, né? E a gente vê, né? A gente vê os Gen Zs vindo muito com essa cultura do tipo, o trabalho, ele faz parte da minha vida, mas ele não é tudo na minha vida, né? E, inclusive, não sei se vocês viram, essa semana rolou um super debate nas mídias sociais, que a Forbes fez uma matéria falando sobre férias clandestinas. Vocês viram isso? E aí, você vai nos comentários, né, de LinkedIn, de Instagram, tem gente falando assim, não é isso mesmo, se não tá entregando, tem que voltar, ou... Ah, não, isso aí é inveja de... Enfim, o negócio ali vai longe, né? Quando você fuça comentário, o negócio vai longe. Você como, né, uma gestora, uma CEO, né, que está ali nessa cadeira, né, quando você olha para isso, o que você pensa desse movimento, desse momento que a gente vive, né, de trabalho? Eu sei que também se fala muito, o futuro do trabalho, né, mas como que você enxerga isso, né, e essas diferentes formas de enxergar trabalho no mesmo ambiente? E muitos deles, às vezes, olham e falam, não, eu não quero ser líder, eu não quero, né, até porque o líder que eu conheço tá maluco, eu não quero estar doente. Então, a gente tem uma cadeira na agência, liderada pela Elise Passamani, que é responsável pela nossa operação e nossa cultura, que a gente brinca, ela brinca muito, ela fala, cara, essa cadeira, ela é uma loucura quando você para pra pensar que uma pessoa responsável pela operação da agência e pela cultura /RH da agência. As pessoas falam, um lugar é de atrito, um lugar é de gente. Por que a gente fez essa cadeira? Primeiro porque a gente tem uma pessoa única no mercado chamada Elise, que tem um talento que pode unir tudo isso, que é muito difícil de encontrar no nosso mercado, porque a gente não capacitou pessoas nem com a leitura de cultura e RH, era uma área de back-office, né, no passado, sim, e nem com a área de operações, que não existia processo de operação numa agência. Então, não era nem RH, né? Como é que chamava? Era DP. Departamento então, Pessoal. O que a gente fez? A gente faz uma operação feita pelas pessoas. O que é isso na prática? As pessoas falam assim, Márcia, a Liulara não investe em trade, a gente não vê anúncio da Liulara. Eu falo, verdade, porque eu invisto nas pessoas. 100% hoje, desde a pandemia, especialmente dos nossos budgets, 100 não, 90%. Por cento do nosso budget vai para investimento nas pessoas. É engraçado você falar isso, porque uma das coisas que a gente está agora trabalhando se chama conflito de gerações. A gente tem uma consultoria chamada Believe, que trabalha com a gente, né, desde que eu cheguei na Liulara, há 5 anos. O que eles fazem? A gente monta grupos e coloca as diferentes gerações colocando seus diferentes pontos de vista. Incrível. Para contarem, mas não é para ninguém discutir sobre. É para que as pessoas possam se comunicar melhor. Porque no momento em que eu entendo o que te move e o que te incomoda, e eu tenho um ambiente de respeito, porque isso é um valor mandatório na nossa agência, e você entende para mim, eu te conto que é muito interessante. As primeiras dinâmicas, as gerações mais velhas, e eu me incluo nelas, todo mundo fica olhando e fala, gente, a primeira reação que você tem, ela é quase que uma, não é possível, não é possível. As pessoas querem férias, a não ser que lá, por aí vai. E a geração que está chegando olha e fala, cara, vocês precisam ser melhor com vocês mesmos e com as famílias de vocês. Então tem uma troca tão importante, e de novo, eu acho que a gente tem que fazer as coisas mais na prática. Estou dizendo tudo isso porque esse para mim é o grande aprendizado. A Elise fala uma frase que eu também roubo muito, que ela fala assim, cara, a gente precisa se importar. Não é fazer por fazer, não é reportar por reportar, não é... Quando a gente se importa, as coisas se transformam. Dá um trabalho danado. Né, faz um monte de grupo de trabalho para a agência inteira em grupos, para você entender. Então, assim, existe uma mudança de perspectiva na forma como as pessoas pensam. As gerações pensam diferente. A gente prova isso em pesquisa para as nossas marcas. Sim. E a gente quer colocar todo mundo no mesmo ambiente e tratar todo mundo igual. Não vai funcionar. Entende? Então, assim, o que vai funcionar? Entender as diferenças e fazer combinados. Exato. Que algumas das diferenças você vai ter que abrir mão aqui, algumas você vai abrir mão, mas a gente encontra um lugar comum.
Difícil pra caramba. Muito difícil. Leva tempo pra caramba, mas eu acho que cada vez mais as empresas vão ter que investir em pessoas. E não é investir em pessoas simplesmente falar, ai, que incrível, eu tenho diversidade, reporta isso. Não é isso. É também isso, é óbvio. Mas é o olhar de como você cria um ambiente em que a empresa tem claro os seus valores, as suas regras, as suas metas. É uma empresa. Né? Eu falo, gente, isso aqui é uma empresa. A partir disso, como que a gente cria condição para que todos e todas possam se desenvolver. E criar condição, muitas vezes, é formatar processos diferentes, muitas vezes é ter horários flexíveis diferentes. A gente não decidiu voltar 2 vezes por semana porque eu decidi. Vocês estão 2 vezes por Nós semana? Vamos 2 vezes por semana e as outras 3 são flexíveis. Mas muitas vezes você vê que tem gente lá 3, 4 vezes por semana porque quer ir. Totalmente opcional. E é engraçado que a gente não fomos nós quem decidimos, as pessoas decidiram. A gente falou, qual é o modelo que vocês querem fazer? Vamos decidir junto, mas a gente vai se comprometer. E é natural também que muitas vezes um cliente pede uma reunião num dia que não é o dia. Isso acontece, ninguém reclama. Porque todo mundo, existe uma composição de confiança. Neste novo mundo, existe uma relação de confiança e uma relação de, literalmente, é uma palavra batida, mas ela é verdadeira, de propósito. Se as pessoas estiverem indo trabalhar de forma funcional, elas não vão passar de 1, 2 anos na agência. Se elas entenderem que existe um projeto, que elas podem se desenvolver, crescer e terem este equilíbrio que todo mundo está buscando, a gente tem uma chance maior. Não significa que a gente vai sempre acertar, a gente erra bastante, mas a gente se preocupa. Mas faz parte, né? O rolê, Importante que vocês estão fazendo. A gente se preocupa muito com isso. Assim, pra gente é uma prioridade, as pessoas são uma prioridade, não adianta. As pessoas têm bagagens diferentes, chegam de jeito diferente, com expectativas completamente E diferentes. vocês são quantas pessoas hoje lá? 300 e alguma coisa. Facinho, construir cultura. É muito difícil. E, cara, eu vou te falar, o maior desafio de cultura agora, assim, antes, quando a gente fazia isso no presencial, eu não tive a oportunidade de fazer isso na Lilara, porque eu cheguei em dezembro de 2019, em janeiro a gente estava em casa, foi uma coisa super tranquila. Mas antes, quando a gente fazia, né, em outras agências, o presencial ajuda muito a cultura. Esta relação olho no olho, o híbrido, é muito mais difícil. E a gente também não discute sobre isso, a gente fica discutindo. Vai voltar todos os dias? Não vai voltar todos os dias? Não interessa mais isso. Cada empresa resolve como quiser resolver. Agora, como você vai criar cultura com as pessoas morando em estados diferentes, é muito difícil. Então você tem que ter uma cultura, na minha opinião, nunca foi tão importante. Nunca. A cultura, ela é mais forte do que qualquer outra coisa. Porque se as pessoas entendem onde elas estão, os valores, por que elas estão fazendo. Então a gente, por exemplo, a gente desenvolveu um processo, cara, a gente brinca, primeira semana das pessoas na agência, eu sou a última a chegar neles, vamos dizer assim. Eles têm um processo tão maluco de onboarding, maluco que eu acho maravilhoso, tá? É assim, eles fazem todos os treinamentos mandatórios globais, tá bom? Fazem todos os treinamentos de RH. Treinamento é pessoas conversando com eles, explicando. Treinamentos de cultura, entendem todos os programas. Chega no último dia, eu apresento a agência inteira para eles. Credenciais, o grupo, quem são as pessoas. A gente faz um onboarding de uma semana que as pessoas... E se você parar pra pensar... Nossa, isso é tão importante. Isso é um investimento de tempo pra agência, que as pessoas em geral chegam, saem correndo... É tão importante. Você já isso quando tem, né? Não, isso, você já chega, você já fala assim, essa aqui é só seu computador... Antigamente chamava de integração, né? Você faz a integração. É uma aí você semana, fica meio-dia na empresa. Chegar na empresa. Então... As pessoas já conhecem todo mundo, a gente faz questão que elas entendam como o nosso grupo funciona, tudo. Por quê? Porque isso começa a formatar a cultura. É uma agência diferente, é uma agência que está preocupada com que eles sejam felizes, com que eles, de novo, repito, a gente erra, mas a gente erra tentando acertar todos os dias. Então, eu acho que isso vai formatando a cultura. A gente tem, de novo, a Believe fazendo focus grupo o tempo inteiro dentro da agência, a gente tem um RH que se importa, que está sentado no meio da galera com todo mundo. A gente tenta evitar toda a relação de hierarquia. Quer dizer, é uma mudança, eu diria, de eterna humildade, porque por mais que a gente faça, a gente sempre tem a sensação de que podia fazer mais e fazer melhor. Por outro lado, quando você vê uma agência em que, sei lá, 92% das pessoas falam que são felizes em trabalhar lá e não tem pretensão de sair, meu coração explode. Ai, muito boa essa... Porque a gente faz pulso, as pessoas Mas no criticam. nosso mercado, né, que a gente tem muita gente criticando as agências. A gente faz uma relação de... Isso é uma covardia, mas a gente faz as relações de pulso para que as pessoas possam falar, cara, isso aqui não tá bom. A gente, por exemplo, tem uma falha hoje não, a gente tá melhorando, mas ainda tem. De comunicação, é a coisa mais maluca. As pessoas falam,
falo muitas vezes, cara, eu faço town hall toda sexta-feira, com toda a agência, eu falo tudo. Mas eu já sei que as pessoas estão com a câmera fechada, estão dormindo, parte isso ou parte eu não estou me comunicando corretamente. Então, só que quando as pessoas trazem isso, a gente se reúne em busca da solução. Então, a gente fala isso muito, assim, a gente tem que acabar com a cultura do corredor ou dos colos escondidos, tragam pra gente. A gente abre esse espaço com toda a humildade do mundo para saber que a gente pode fazer melhor. E eu acho que as pessoas vão percebendo. Quando elas trazem a crítica, a gente tenta reagir da melhor forma possível para resolver. E eu acho que isso é um processo, mas, de novo, precisa ser feito. E precisa ser feito na prática. Eu gosto daquele que a pessoa coloca uma cerveja na xícara e coloca um negocinho do chá. Assim. Mas aquela cara é muito bom, né? Adão, pra gente fechar, tem mais algum questão? Não, eu já judiei muito, doutora Márcia, mas eu vou fazer uma pergunta. Não pode dar ideia, tá vendo? Errou, hein, Lu? Márcia, você não tá com horário, Márcia. Acabou de acabar. Obrigada, pessoal, que lindo. Você não tinha uma reunião? Tinha, já tá atrasadíssimo. Pegando um pouco do Lupe, que é o mais velho dessa mesa aqui. Tá vendo? Bullying. E pegando aqui na Carolzinha, o meme matou o bordão na publicidade? Não vejo mais bordão. O meme matou, ficou tão rápido que perdeu a graça. De jeito nenhum. Eu acho que... primeiro, há um saudosismo, né, do bordão. Assim, todo mundo tem saudade, todo mundo quer. Se você fizer pesquisa com as pessoas falam das propagandas dos bordões, continuam se utilizando disso. Eu acho que a gente perdeu o tempo de qualidade de construção de marca. O meme matou porque ele é mais rápido, ele é mais fácil, ele é mais fácil, eu tô pondo muitas aspas, tá? Eu não acho isso, mas na cabeça das pessoas ele é mais rápido, mais fácil, mais barato, que não é, mas eu acho que esse imediatismo, porque quando você olha assim, os bordões da publicidade, eles vivem 60 anos, 200 anos. O meme vai embora. E tem uma construção. Ele acontece hoje, ele acabou amanhã. O meme entra muito nisso assim, quero viralizar. É a coisa do momento, ele é uma coisa efêmera. E ele é legal, ele pode funcionar. Mas eu acho que a gente precisa voltar, e acho que esse é um dos resgates que a gente tem que fazer mesmo. Como a gente volta a ter tempo para fazer construções de marca grandiosas que vão virar exemplo nos livros, né? Isso vai embora. O meme é legal, eu acho que ele faz parte da construção de campanhas, mas quando você está olhando para a construção de marca, se a gente não resgatar a vontade das pessoas de consumirem o que a gente faz de uma forma mais longa, exatamente, eu acho que a gente entra no lugar do descartável. Então, o meme é descartável. Então, eu espero que, mas eu acho que a gente tem que lutar para resgatar. Não? Tá vendo? Eu falei que era doce. Nossa, gente, já era fã. Estou mais fã. Muito feliz que você topou participar aqui do nosso podcast. Eu amei, eu topo sempre. Eu já falei que é só me chamar. Que então outra semana que vem. Vai virar PPcast. Isso. Carolzinha, vamos encerrar? Vamos encerrar, porque a gente agora já é o momento do nosso ombudsman. Mas, Márcia, putz, obrigado demais. Mais uma vez, você brincou com a gente lá embaixo. Você falou assim, eu praticamente sou da PP, né? E é verdade, porque você já colaborou com a gente tantas vezes, de tantas maneiras, assim. Então, puxa, obrigado por vir, né? E a gente tem tido uma sorte absurda de receber aqui na mesa. Nossa, as pessoas sentam para conversar. E essa é a ideia, entendeu? Assim, sem ficar aquela coisinha também chapa branca, assim, né? Né? A gente é tão legal, né? Nossa, a gente é muito legal. Eu acho que, como associações, eu acho que você olha que eu falando em nome da PP, mas estamos lá, né? Eu acho que é tão difícil pra gente trazer novos, convencer principalmente a galera mais jovem, né? Porque é um grande desafio você trazer jovens pra dentro das associações. Como é importante uma associação pro mercado. Pra não ficar aquela ideia de que muita gente tem aquela ideia de que a associação, que a PP tem 86 anos. Não, isso é tão ultrapassado. Vai falar, é clube do uísque, os caras ficam de charuto e uísque. Talvez um dia já tenha sido, mas nesse momento onde a gente tem dentro das associações departamentos de diversidade e inclusão, onde se discute empregabilidade, onde se discute formação, essa coisa de formação às vezes eu acho que ela precisa ser mais debatida, porque às vezes ela fica um pouco na nuvem, assim, né? Mas é mostrar de fato que tipo de formação que as associações estão oferecendo, e às vezes a gente nem tem tempo para explicar, né, Marcia? Mas assim, parabéns pelo teu trabalho.
Você, uma jovem que está começando agora aí na publicidade, espero que você esqueça essa história de cardiologia e se dedique na medicina. Obrigada, um prazer, uma honra estar com vocês. Eu adoro vocês, contem comigo. E o AppCast fica cada dia mais legal. Obrigada. A gente tá aqui trabalhando bastante. E continue mergulhando, que é um... Eu vou. Não, mas não, a gente não pode ir embora ainda. Onde a gente te encontra? Nas redes sociais. Eita! É pra falar o endereço? Esse tipo de coisa? LinkedIn. Da sua casa, onde você mora. LinkedIn, Márcia Esteves. Instagram, Marte Esteves, porque obviamente não tinha Márcia Esteves, então ficou MARCH Esteves. Facebook. O que mais? Tá bom, estamos né? lá. Tá bom, estamos E número de INSS, inscrição estadual. Meu CPF. CPF. É legal, obrigado, viu, Adãozinho? Eu tô feliz de ter participado e tô preocupado com quem vai fazer o próximo programa, porque nós subimos a vamos fazer um desafio, ajuda a gente a fazer um desafio. Eu quero ver o próximo programa. Vamos olhar para aquela câmera ali. Luiz Lara. Venha participar. Olha quem vai te fazer o convite, Luiz. Olha quem vai te fazer o convite. Eu cheguei aqui de cara com o amado Adão Liu Lara TBWA. Ele tá, neste momento, na app. Não fala isso que aí o Luiz não vem. Ele vem calmo. E eles me disseram assim, a gente tava falando naturalmente sobre o quanto você é incrível, e eles me disseram, pô, a gente sonha em entrevistar o Luiz, mas acho que ele não vem. Eu falei, o Luiz é o cara mais legal do mundo, e eu tenho convicção de que ele vai encontrar um espaço na agenda pra estar aqui. Então tá feito o convite. Vem, Luiz! Vem, Luiz! Passa pro presidente. Gente, obrigada, Lupe, obrigada, Compasso, obrigada, Aline, obrigada, Adão, obrigada, Márcia, obrigada a todas. E antes da vinheta de encerramento, Lina Moreira, com o nosso quadro de estreia, o Ombudsman. Bora lá. Beijos. Gente, obrigado. Beijo. Oi, você acompanhando a AppCast. Dei uma sumida aqui, mas estou de volta com o nosso Giro App, o quadro que vai trazer as notícias mais quentes da app e do mercado de comunicação em si, para você ficar atualizado com tudo que está rolando. Bom, a gente ficou um tempo aí sem atualizar vocês e a gente queria começar atualizando que a gente teve algumas edições da Academia App no último mês de maio, elas foram bem interessantes. Para quem não conhece, a Academia App é um evento voltado para professores e coordenadores e sempre com alguma pessoa do mercado para levantar discussões bastante importantes para o tema. E as últimas foram com a Márcia Esteves, o Cláudio Calim e a Dé Bastos. Todos esses encontros que foram gravados pelo Zoom, eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube, então dá uma conferida lá. E não para por aí, a gente vai ter uma edição agora no dia 11 de junho, às 14h30, que vai ser com a Estela Pirani, que ela é CSO da VML Brasil. A gente está postando todas as informações e também o link para você fazer a inscrição nas nossas redes sociais. Dá uma olhada lá, faz a inscrição e participe. E outra coisa bem importante e interessante de falar foi que no dia 9 de maio, lá no escritório da Meta, eles abriram as portas pra gente e aconteceu a 4ª edição do Banho de Diversidade, que é um evento que reuniu 12 palestrantes ali para falar sobre temas intrínsecos à diversidade e inclusão. Contamos ali também com mais de 160 profissionais da área de comunicação assistindo e participando também do evento. E foi bem interessante, foi bem legal. A gente vai ter um AppCast na próxima semana, se eu não me engano, que vai rolar, que vai falar sobre esse banho de diversidade, vai trazer entrevistas com as pessoas que estiveram ali também. E em breve a gente também vai ter a transmissão dos painéis no nosso site e nas redes sociais. Então fique de olho aí nas nossas redes sociais que a gente vai postar tudo e foi bem legal ali o evento. A gente também teve a presença do nosso presidente em alguns eventos e algumas parcerias aí fortalecendo. A gente esteve ali na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação e Social de São Paulo, para apresentar a app, mostrar alguns projetos que a gente tem aí focado no social e na inclusão. E vocês podem aguardar muitas novidades daqui para frente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Rolou um encontro também entre o presidente da UMAP, que é uma mantenedora nossa, para traçar algumas diretrizes para os próximos planos que a gente tem aí para nossa parceria, então mais algumas coisas que vocês podem aguardar. E ele também teve encontro com a galera da BMC News, né, que é para explorar essa parceria que eles têm na área de conteúdo, e aí é muito com foco de comunicação para o agro e para a economia, né? Então a gente também tem umas novidades bem interessantes aí que daqui para frente a gente vai falar nos nossos canais. Fica de olho aí. E talvez a notícia mais importante, a gente já tá falando disso nos nossos canais das redes sociais, e fiquem de olho que as inscrições do Festap já estão abertas, os ingressos estão indo igual água, então vocês podem aguardar
muitas novidades ali no dia 14 de setembro na SPM e na Belas Artes. Os ingressos estão à venda e nos próximos dias a gente vai começar a comunicar sobre os palestrantes e as ativações que a gente vai ter ali. Então fica de olho nas nossas redes sociais, adquira seu ingresso, a gente tá aí nos últimos dias do primeiro lote, com condições especiais. E fique de olho que nos próximos dias vocês vão acompanhar aí um pouco do que vai rolar lá no dia 14 de setembro. Vocês não podem perder, é o maior evento de comunicação, é um lugar onde você vai ter a oportunidade de ter troca e networking com vários profissionais de comunicação, então você não pode perder. E é isso aí, essas foram as notícias de hoje. A gente tem muito mais notícias atualizadas ali nas nossas redes sociais, então já vai lá, dá um like pra gente, segue a gente e a gente se encontra aqui no nosso AppCast na próxima edição do Giro App. Um beijo!